Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o filme Anora. Pessoal, Anora competiu, com Ainda Estou Aqui, o nosso filme que ganhou o Oscar aí em 2025. Ficamos bastante felizes, um filme excelente esse Ainda Estou Aqui. Queria até gravar um vídeo sobre ele, mas fiquei tomado pela ruindade, pelo filme horrível que é Anora. Falo, obviamente, por conta também da competição entre a Fernanda Torres e a Mickey Madsen. Com todo respeito à autora Madsen, mas a Fernanda Torres era certamente a melhor, inclusive em comparação a Demi Moore, que também brilhou de forma espetacular no filme A Substância, que eu amei também. Agora, esse Anora é indefensável em todos os sentidos. Assim, eu não entendo como que esse filme ganhou alguma coisa, ou eu não entendo nada de cinema, o que é razoavelmente possível. Então eu vou falar aqui a partir de uma perspectiva de alguém que não entende de cinema, mas que ficou chocado pelo que apareceu nesse filme, Anora, com relação à prostituição, com relação à construção dos personagens. Queria comentar brevemente esse filme e a impressão que eu tive, inclusive a partir das leituras feministas que eu acompanhei, em especial duas, a Millie Lacombe e a Carolina Packer. Vou deixar os links aqui do Instagram, que eu acompanho as duas, feministas muito interessantes, assim, gosto muito de aprender com elas, e tinha ouvido as críticas que elas fizeram ao filme e achei que elas bateram pouquíssimo no filme, bateram muito pouco. Falaram, principalmente, o argumento das duas vão mais ou menos na mesma direção, em especial a da Carolina, de que a Anora explora aquilo que é chamado de male gaze, o olhar masculino. Male gaze é uma expressão que aparece nas críticas de cinema articuladas à psicanálise, que diz da fetichização do corpo da mulher. A mulher explorada como objeto visual, aquele corpo que deve ser visto pela sua beleza, reduzido à sua juventude, reduzido à sua genitalidade, um corpo retirado, por assim dizer, do campo da subjetividade e explorado sexualmente para o gozo dos homens, para o gozo escópico, voyeurístico dos homens. Então, essa leitura que a Carolina faz é perfeita, eu acho que se aplica perfeitamente ao filme. Existem ali, desde o início, a cena inicial do filme, são as mulheres dançando ali num clube de striptease em Nova York, E depois as cenas dela dançando, da Anora dançando pro marido, namorado russo adolescente também, uma cena na casa em especial, tem essa cena um tanto ridícula, eu vou comentar isso, dela dançando para ele. Então tem sim, certamente, as colegas têm total razão, uma exploração desse corpo que é reduzido, à corporeidade propriamente dita, que é reduzido a esse objeto escópico para o gozo dos homens. Estamos totalmente de acordo com relação a essa leitura, acho importantíssima trazê-la aqui. Então, a gente está falando de uma objetificação do corpo da mulher que, necessariamente, a gente vai ter que enfrentar um certo paradoxo quando quiser falar sobre isso no cinema, na literatura, nas artes de maneira geral. Como é um paradoxo? Observe, como falar da objetificação do corpo da mulher sem tornar a objetificá-lo mais uma vez. Então, no filme A Substância, só para fazer uma comparação breve, aqui não vou entrar no mérito do filme, que eu achei excelente, a gente pode, sem dúvida nenhuma, estar ali no limite dessa objetificação quando a gente mostra o corpo da atriz que está ali novinha, saindo do corpo da Demi Moore. Beleza, a gente está vendo aquele corpo extremamente mostrado com aquela ênfase para a sua objetificação. Mas naquele filme, Na Substância, fica evidente a crítica. A Demi Moore está ali desesperada, ficando totalmente apodrecido, o corpo envelhecido, terrivelmente marcado pelo esse alter ego absolutamente belíssimo, extremamente sedutor, etc.
o tema do filme era esse. Então acho que ali o paradoxo ficou interessante, né? Trabalhado de uma maneira muito interessante e ainda catapultado no final por aquela monstruosidade que aparece. O filme é genial, genial aquele filme, nesse sentido de mostrar esse paradoxo. Olha, eu vou ter que mostrar um pouco a objetificação desse corpo da mulher para vocês verem o absurdo que é a objetificação do corpo da mulher. O que isso traz efetivamente de consequência psíquica. Então ali eu acho que houve uma exploração genial dessa objetificação. No caso de Anora, isso além de não ter sido feito, né, a objetificação aparece e está ali posta mesmo, ó, o corpo é esse mesmo, é um corpo bonito, eu vou falar da objetificação, objetificando mais uma vez. Vou deixar objetificado do jeito que está. A crítica, por assim dizer, a objetificação, que poderia ter aparecido um pouco no final do filme, ela não é suficiente para compensar, por assim dizer, a necessária objetificação do corpo para falar desse tema, que é, obviamente, um tema presente quando a gente fala de prostituição. Então, né, as colegas feministas têm total razão, Carolina, Mili Lacombe, enfim, outras colegas que eu olhei, né, no Instagram e que eu continuo a aprender muitíssimo com essas críticas. Achei que elas bateram pouco mesmo, assim, eu acho que faltou no comentário das colegas que eu acompanhei a crítica à prostituição. E eu quero falar mais sobre isso aqui nesse comentário, que eu vou fazer um pouquinho sobre por que a exploração desse tema foi feita de uma maneira tão pueril, clichê, ordinária, como foi feita nesse filme. O clichê que está ali, né, houve essa comparação muitas vezes, né, com o filme famosíssimo, né, Uma Linda Mulher, né, da prostituta que é salva pelo sujeito rico, etc., que é uma boa comparação, é a mesma lógica Disney que vai aparecer nesse filme, mas não bastasse essa comparação com esse filme, a questão da prostituição ficou explorada de uma maneira absolutamente clichê, perigosa, idealizada, totalmente superficial, assim como, aliás, todos os personagens desse filme são rasos, são clichês, são particularmente pobres. Há uma mistura, num determinado momento, com Disney, com Trapalhões. A cena da perseguição do menino, aquilo ali é meio Trapalhões, né? Um cara vomitando, escorregando no chão, uma comédia que invadiu o enredo, o roteiro, realmente é muito ruim. Do ponto de vista psicanalítico, você sabe, o Freud falou da prostituição algumas vezes, né? Já gravei alguns vídeos sobre isso. Quando o Freud fala da psicologia do amor, ele vai falar principalmente da psicologia do amor dos homens, né? Assim, como os homens amam. E o amor à prostituta é um amor assim muito importante, né, que vai aparecer na obra do Freud. Relembrando aqui alguns vídeos, né, que eu já fiz, que a gente já leu alguns textos do Freud. O que significa, né, amar a prostituta, salvar a prostituta para o Freud? Para o Freud, essa leitura está intimamente correlacionada ao complexo de Édipo. A mulher, ela é dividida em dois grandes campos. A virgem, a mulher pura, que significa e representa a mãe purificada, que a gente não pode transar, e a mulher que é suja, do mundo, absolutamente sexualizada, objetificada, a puta, a prostituta. Com ela a gente pode transar, a gente pode desejar, a gente pode realizar todos os desejos e, em contrapartida, com a mãe, essa outra purificada, a gente pode amar, mas não pode desejar. Então, de maneira geral, o Freud vai fazer esse desenho para pensar na sexualidade dos homens a partir da sociedade burguesa, capitalista, machista, misógina. O Freud ele faz esse desenho para dizer, olha, a constituição sexual dos homens leva a esse tipo de divisão aqui. E aí, para complicar as coisas, essas coisas, de maneira geral, elas precisam se articular para que a gente possa efetivamente, enquanto homem heterossexual, poder gozar com uma mulher e amá-la ao mesmo tempo, transar com ela, desejá-la e amá-la. O Freud dizia que essas correntes, né, sensuais e ternas deveriam se articular para que o amor maduro, absolutamente adulto, pudesse efetivamente se concretizar. Então, juntar a ternura com a sensualidade.
Essa tarefa, muitas vezes, a gente não consegue fazer. Os homens falham nisso e mantêm, então, essa divisão. Uma das formas disso aparecer na clínica é essa forma dividida. Eu amo a minha esposa, mas não consigo transar com ela, e consigo transar com as prostitutas, com as mulheres de baixo valor social, etc. Então, a forma clínica mais comum é essa. Aparecem também alguns sonhos ou alguns tipos de ações no cotidiano que tem a ver com salvar uma mulher. Salvar a mulher, por assim dizer, dessa prostituição dela, que ela, na verdade, representa a sexualidade da mãe junto ao pai. Se a minha mãe transa com meu pai, quando a criança descobre isso, né? Então ela é uma prostituta. Ela é uma prostituta como qualquer outra. Se ela transa com meu pai, é porque ela transa, então, com todo mundo. É a lógica bem infantil da criança machista, misógina, né, do mundo ocidental, da burguesia ocidental, que está criando esse menino que está fazendo esse tipo de equação. Se ela transa com todo mundo. Se ela deseja, ela é uma puta. Esse menino aí, ele está representando o homem ocidental de maneira geral. Eu preciso, então, salvar a minha mãe. Eu preciso salvar essa prostituta e retirá-la do campo da prostituição. Essa é a base edípica dessa fantasia que vai aparecer nos homens de maneira geral. Muito bem, isso acontece na realidade, no mundo da prostituição? É claro que sim, a gente já ouviu essa história várias vezes, relatadas inclusive pelas prostitutas, os grandes relatos que a gente tem, que são muito importantes, né, antropológicos. Se a gente vai fazer pesquisa nesse campo, a gente vai ver vários tipos de relato. Eu vou separar aqui 3 grandes tipos de relato que a gente vai ver no campo da prostituição. O primeiro deles, que eu acho mais importante, são os relatos de violência. Então, acho que esses são os relatos mais importantes e os mais comuns, como que o campo da prostituição está instituído pela violência dos homens, né? O segundo tipo de relato é o relato cômico, de fato, isso existe, isso vai aparecer em Anora também, principalmente essa cena cômica do adolescente, do homem que transa mal, né, ou que transa muito rápido, né, que goza rápido demais, ou que é fetichista, ou que tem fetiches estranhos. Então isso aqui também é um campo literário comum, um topos literário comum nas literaturas de prostituição, o topos cômico, então trazer o homem no seu ridículo, isso também é importante na literatura. E um terceiro campo literário ligado à prostituição tem a ver exatamente com essa dinâmica Disney, que é a saída da prostituição, que pode ser tanto pela salvação dos homens, quanto Bruna Surfistinha aqui como exemplo notável desse tipo de topos literário, eu consegui, né, me aproveitar do poder ali instituído no campo da prostituição para comprar minha casa, para escrever um livro, para ajudar a minha família, etc. E eu me salvei a partir das engrenagens do poder que tentavam me destruir. Então, 3 grandes campos literários que a gente pode explorar sempre nos filmes, na literatura, etc. E, obviamente, na exploração psicanalítica, antropológica, quando a gente falar de prostituição. A violência, o cômico e a salvação. A Nora acaba falando um pouquinho dos 3, de maneira muito ruim, né? Os 3. A violência, aliás, e aí por isso que eu acho que as feministas bateram um pouco nesse filme, ficou absolutamente de lado nessas cenas meio que banais do segurança, o Igor, né, segurando a Nora ali, né, tipo essa cena dela sendo agredida pela sogra, ridículo, que também foi ridículo, essa mãe fálica do adolescente que aparece ali, né, para consertar as coisas, né? Ou seja, aquela violência que vai aparecer no filme de maneira bem comedida, né? Vai aparecer a violência também clichê das prostitutas que brigam ali no clube de striptease, absolutamente clichê. E vai aparecer, obviamente, né, a violência no final, né, na cena final, dela se reconhecendo. É um momento um pouco mais denso do filme, né, dela reconhecendo que ela não pode ser reduzida a um objeto sexual, que ela precisa de carinho, ela precisa de cuidado, ela precisa de amor, né, que a princípio parece encontrar no olhar do Igor, esse segurança troglodita, mas que no fundo é bonzinho e que
vai salvá-la, né, vai marcar ali um mínimo de empatia, um mínimo, né, de cuidado que alguém deve ter, os homens devem ter com relação às mulheres. Quando eu digo que as feministas bateram um pouco, a sensação que eu tenho é que falar de prostituição sem falar da violência institucional que constitui esse campo é absurdo, é perigoso, é algo como dizer da violência contra as mulheres, tentando falar que isso é uma situação menor, excepcional. Não! Quando a gente fala de prostituição, é preciso lembrar do grande tráfico, por exemplo, de mulheres que existe no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, do grande turismo sexual que existe no mundo, dos europeus, dos norte-americanos, na América Latina, que isso tem que ser colocado em primeiro plano, de que a violência é o que institui propriamente o campo da prostituição. Né? Não é um desejo que algumas meninas possuem para emancipação social, para conseguirem viver às margens do capital, como é o caso da Anora. Né? Então, assim, tá bom, uma menina bonita, novinha, vai tentar, nas margens do capital, se apropriar do poder que o capital institui para esse corpo específico. Ah, eu sou bonita, eu posso capitalizar meu corpo, eu vou então ganhar $10 mil numa semana, né, e fazer disso então, né, o meu modo de resistência diante, né, da institucionalidade, da violência dos homens, né, que não permite que eu exista. Então a gente está falando da pequena vitória dos oprimidos num regime de opressão absolutamente destruidor. Né? A gente está falando, gente, assim, do campo da prostituição de crianças no Nordeste brasileiro de 14, 12 anos de idade que são obrigadas a se prostituírem ali pelas famílias, né, pelo regime social, né, na pobreza latino-americana para europeus e norte-americanos. A gente está falando de meninas, né, de 18 anos, de 20 anos de idade que são sequestradas na Europa, nos Estados Unidos, que são atraídas pelo green card, enfim, pela lógica do capital, que objetificam esse corpo de maneira absolutamente violenta. Então, todos os relatos que a gente tem, que eu acredito, é a maioria dos relatos, de violência, de adoecimento do corpo, de agressão, isso não aparece em nada no filme, nada. É um clube de striptease com um cafetão engraçadinho. Vejam, o cafetão que aparece, libera ela no Réveillon, libera uma semana para trabalhar. É o cara engraçadinho, amiguinho, cafetão amiguinho. É um clichê absurdo, é algo assim completamente surreal, como se as relações de poder que instituíssem a prostituição nos Estados Unidos fossem na ordem da amizade. Não é. Isso pode acontecer, assim, excepcionalmente, é óbvio que pode. Né? Um cafetão, gente boa, né? Que vai ser amigo das suas companheiras prostitutas e vão fazer ali, né, uma comunidade baseada na amizade. Mas, gente, é muita ingenuidade acreditar que isso é a regra. Isso é uma excepcionalidade absurda. E aí, isso é muito ruim quando isso aparece no cinema. Porque, mais uma vez, a gente acaba criando toda uma ideologia, né, um conjunto de ideias que vai amenizando a ideia de que a prostituição é tranquila, ela pode ser uma forma de resistência razoável, tá tudo bem, ela não tá dentro de um campo de absoluta violência, de absoluta reificação e objetificação do corpo das mulheres. Se você está me acompanhando até aqui, você já viu, não gostei nada do filme, mas enfim, compartilhe, clique aí em curtir, em comentar. Você gostou do filme? Me explica por que você gostou desse filme. Se você gostou, me explica aqui no comentário por quê. Se você não gostou também, né, coloque aí seu comentário, me fala, né, se eu estou viajando ou não. Mas enfim, eu não consigo entender por que esse filme ganhou alguma coisa. Então me diz aí nos comentários, né? Se inscreva no canal, dê uma olhada no canal, no Seminário Clínico, para a gente pensar nesses temas, né, de psicanálise e arte, que tá cheio aqui no canal desses vídeos também. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E só para concluir, gente, assim, no final do filme, eu achei ok o final, mas também muito, muito ruim, porque explora um clichê, né, psicanalítico, um clichê psicológico muito, muito importante, que é: as pessoas não podem ser reduzidas à genitalidade.
As pessoas não podem confundir a relação sexual com a relação afetiva. Então a Nora está ali no final, sendo despejada do sonho Disney, que ela ingenuamente acreditou, e o Igor, né, esse segurança, vai ser esse representante do homem que vai finalmente ter um mínimo de empatia, e ela vai então tentar algum tipo de contato afetivo com ele. E ela confunde nesse primeiro momento o afeto com o sexual. Então ela tenta ali transar com ele, beleza, mas no meio da trans ela se dá conta do horror. Não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. Não é dessa forma que eu tenho que me aproximar dos homens. Eu preciso me aproximar deles com o afeto, eu preciso do abraço, eu preciso da contenção amorosa de alguém. E aí o filme termina então com essa contenção amorosa e finalmente o choro que vem pleno no final do filme. Ótimo, é um clichê, mas temos ali alguma densidade que não teve no filme em momento nenhum. Um filme que, insisto, tem cenas de trapalhões, sabe? O cara escorregando quando persegue, né, o menino russo. Aliás, esse menino, só um parênteses aqui, né, um adolescente, né, a representação cômica dos homens, né? Ok, os homens somos assim também, né? Passamos por essa fase, né? Um tanto adolescente, a coisa absolutamente desregrada dos ricos. Ok, uma representação clichê, mas importante, né? Que faz parte aí. Mas a maioria no campo da prostituição não me parece, né, ser uma representação adequada para os homens nesse campo. Acho que a gente está falando da violência, da objetificação, da agressividade, não é desse menino tolo que está ali jogando videogame, né, um menininho, né, mimado por uma mãe fálica russa, enfim, é realmente terrível. Enfim, voltando para a cena final, acho que a Nora ela tenta de alguma maneira então se articular, né, com o Igor afetivamente para dar densidade efetiva e afetiva para as relações que não aconteceram ao longo do filme como um todo. Então é razoável, né, que ali a gente tenha o começo de alguma coisa um pouco mais densa, mas sinceramente eu acho que o filme não conseguiu nem nesse momento trazer a densidade necessária para falar desses temas que são tão importantes, tão difíceis, tão sérios, tão perigosos, como a reificação dos corpos das mulheres, a prostituição, a violência transnacional, o lugar do corpo na mulher no capitalismo. Nada disso foi explorado de maneira séria, de maneira razoável, mesmo que a gente possa explorar isso de forma cômica, né? É um topos literário, sem dúvida, para explorar a prostituição, mas eu acho que ele não conseguiu nem isso, deixou de lado o topos da violência e deixa de lado também o topos da salvação enquanto reduzida a um cenário Disney piorado, né, pelo fato do príncipe, nesse caso, ser um menino mimado russo, que sabe-se lá, né, tem a ver com a máfia, assim, mais um clichê, né, os russos são mafiosos, né, e são terrivelmente violentos, enfim, são violentos? Claro que são, né, Putin, aliás, manda lembranças, claro que é, mas falar disso, né, da sociedade russa, dessa forma, mais uma vez clichê, só reforça a ideia. Esse filme é apenas um amontoado de clichês. Acho que não vale muito a pena caso você não tenha visto, enfim, mas veja, caso queira, para comentar aqui, para a gente conversar. Só queria trazer esse olhar da psicanálise para o filme. Acho que a gente, para falar desse tema, tem que chegar efetivamente à desconstrução daquilo que move a reificação do corpo das mulheres. E aí a gente chega no ponto, né, que eu acho que é o ponto da psicanálise que eu tenho explorado, né, nos cursos sobre a sexualidade dos homens que eu tenho oferecido, na leitura do Laplanche, a leitura da Sylvia Bleichmer, o que leva os homens a reificar continuamente o corpo das mulheres, o que leva os homens a reduzir as mulheres ao seu corpo, destituindo as mulheres de subjetividade. A violência misógina, ela precisa ser interpretada e precisa, obviamente, aparecer na literatura, no cinema, de maneira que a gente possa refletir, pensar sobre ela, claro, para mudar essa estrutura social. Eu acho que a chance desse filme reproduzir a estrutura social é muito maior
do que simplesmente ir lá e apresentar uma perspectiva crítica. Eu acho que ele não vai ter esse efeito crítico de forma nenhuma. Eu acho que ele só reforça as estruturas ideológicas que colocam a prostituição um pouco nesse lugar, como o gesto de vontade das mulheres, né, o gesto de resistência, a nora, a guerreira, enfim, só clichê. Eu acho que é um desastre, um filme horrível. Minha opinião, queria ouvir vocês para a gente pensar junto. Obrigado por me acompanharem até aqui. Eu espero vocês nas próximas. Se vocês quiserem que a gente comente mais filmes, séries, coloquem aí os comentários de vocês. Eu queria, né, fazer esse diálogo também aparecer. Esse vídeo faz parte do projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, uma universidade pública, gratuita e de qualidade. É um projeto de extensão que visa a discussão ampla, aberta e pública sobre temas de psicanálise. Então façam parte, se inscrevam no canal, assinem, contribuam. A gente se vê na próxima. Até lá!